é a sua mentalidade, a sua imagem mental que você cria a respeito de relacionamento, é os seus ganhos indiretos, são os seus ganhos indiretos, é os traumas recorrentes, porque algumas pessoas falam que não tem traumas, que não tem dores, mas todos temos dores, todos temos traumas. Mas quando uma pessoa tem trauma, por uma questão de autodefesa, o cérebro apaga, ele está lá, continua agindo, mas apaga, ainda mais se for, quanto mais jovem for a criança, onde aconteceu o trauma, acontece um apagão mesmo, porque a dor é tão grande que acontece para nos proteger, mas está lá, a gente não esqueceu. Aí acontece uma situação na vida que ressuscita aquele trauma, e a pessoa, nossa, eu nunca tinha sentido isso. É porque o trauma estava lá, quietinho. Aí aconteceu uma situação gatilho similar ao que aconteceu na infância, desperta. E olha só, eu não estou falando que somos seres totalmente traumatizados e doloridos. Não. Isso não é para ficar chorando e achar que isso é um problema. Não. Porque como eu disse para vocês, todos temos dores. Nós temos alguns traumas, mas eles não são para acabar com as nossas vidas. Não são. Não é. Aconteceram. Se aconteceram, ok. Nós estamos aqui. Agora a responsabilidade de fazer algo com essas questões é nossa. Mas a gente fica procrastinando. Porque a gente fica evitando algo. A gente fica evitando. Mas entenda, isso não é de maneira consciente. São resistências que a gente tem. A gente fica resistindo. Porque a gente, lá tem um bichinho lá dentro que fala, se eu for olhar para esse trem aqui, isso vai doer. E não, melhor evitar. E a gente fica assim. Tá lá o manjá nos esperando e a gente fica aqui fazendo bolinhos de lama numa noite chuvosa. E assim ficam muitos casais. Eles têm a possibilidade e a potência dentro de si de ter um relacionamento maravilhoso, mas ficam aqui num relacionamento mais ou menos. Porque estão presos nas suas dores, estão presos nos seus traumas, estão presos nos seus ganhos indiretos e ficam lá. Ah, deixa assim mesmo, né? Minha amiga também, o relacionamento dela não tá legal. Ah, da minha colega ali também não tá, do meu amigo também não tá. Relacionamento, depois de uma certa idade, depois de alguns anos, fica um tedioso mesmo, né? Fica chato, a gente não quer nem olhar mais pra cara da pessoa. Isso não deveria ser assim, não. Como assim? Quem disse que tem que ser assim? Só porque tem 5, 10 anos, 15 anos tem que ser tedioso, tem que ser ruim. Se os casais não se reinventarem, porque as pessoas mudam, os tempos mudam, claro que vai ficar tedioso, claro que vai ficar chato. Agora, se os casais começarem a ser criativos, começarem a investir no relacionamento, entender que o relacionamento é um ser vivo, que ele precisa de ter tempo investido, que ele precisa de ser olhado, precisa ser cultivado. Não há mágica, há atitude. É competência de ação que gera resultado. Se os casais não têm competência de ação, eles não geram resultado satisfatório. E a competência de ação vem do quê? Do conhecimento, do treinamento, da aplicação desse conhecimento, da prática, assim como qualquer profissão. O relacionamento não é diferente, mas só que aí, como a gente vive em tempos líquidos e tempos fluidos, que tudo é descartável, ah, não tá legal? Ah, deixa isso pra lá, não mexe com isso não, deixa desse jeito mesmo. Ah, aí quando chega um tempo que não suporta mais, vamos separar, vamos divorciar. Como se isso não gerasse um dano muitas vezes muito maior. Seria muito mais inteligente, na maioria das vezes, se perguntar, tinha dado certo até agora, por que agora parou de dar certo? Onde foi que nós paramos? O que bloqueou-nos? Ou o que me bloqueou? Ou o que está gerando todo esse peso na nossa relação? O que está gerando toda essa tristeza? Isso são perguntas inteligentes. A grande sacada não são as respostas, são as perguntas certas e feitas para as pessoas certas. Porque não adianta fazer a pergunta certa para a pessoa errada. Existem 4 tipos de ações que os casais têm dentro de um relacionamento. Tem um problema? Nenhum dos dois percebe. Tem um problema? Um percebe, o outro percebe, mas não faz nada. Tem um problema? Um percebe, mas só que eles buscam e até fazem alguma coisa, mas só que buscam muitas vezes as pessoas erradas. E tem um quarto, que é o que é bem sucedido, que vê que tem um problema e procura alguém que pode ajudá-lo a solucionar. Esse sim
avançam. Esses aí são os que fazem parte do relacionamento saudável, próspero. O restante ficam lá, nos seus ganhos indiretos, nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas acusações e ficam culpando o outro. Aí fica naquela atitude infantil lá. Ah, não tá dando certo por causa de você. Ó. Se você não tivesse feito isso, teria acontecido. Aí fica aquela coisa. Você já percebeu que muitas discussões de casais parecem discussões entre irmãos? Nunca chega a lugar nenhum? Até as discussões não é uma discussão de casal. Discussão de irmão é assim, brigou, discutiu e daqui a pouco, deixa esse negócio pra lá, não sei o quê. Fica aquela coisa que não chega a lugar nenhum. Quando um casal está conversando e querendo resolver algo, eles precisam de resolver. Porque isso vai se acumular. E vai ficar no emocional. E aquilo vai ficar lá. E vai ficar lá. E a depender da combinação dos traços de caráter da pessoa, a depender do tipo psicológico dela, ela pode ser muito emocional, ela ou ele. E quanto mais emocional é uma pessoa, maior a tendência que ela tem de guardar coisas, lixo emocional. Ela vai guardando, ele vai guardando, vai guardando. Aí chega um momento que está um estopim. Aí a pessoa fala uma coisa, aí vem o apocalipse. Não seria muito mais inteligente, sábio, começar a tratar essas coisas? Mas não precisa de ser pesado, gente. Não precisa de ser pesado. Pode ser leve. Mesmo que doa, mas depois da dor vai vir a cicatrização. Entenda isso. Assim como a gente tem dores físicas, quando a gente rala o joelho, eu lembro quando eu jogava bola, às vezes acabava com o meu dedão, ou sentava o joelho no chão, ficava todo machucado, aí eu ia para casa, passava metiolate, aí começava a cicatrizar, e eu sentava aquilo na parede de novo e rasgava a casca, eu tinha que passar metiolate de novo, até que chegava uma hora que aquele trem estava cicatrizado. Ficou ali a marca da ferida, mas está cicatrizado. Assim também são as feridas no coração, na emoção. Fica, ela pode cicatrizar, a marca fica, mas ela não mais domina a gente. Agora é a gente que assumiu a direção, mas quando eu deixo as minhas dores assumir a direção da minha vida, o relacionamento vira uma bagunça. Aí eu culpo o outro, eu acho que o problema é o outro. Mas na verdade, se o outro falou alguma coisa e eu me senti mal, a questão não é o outro. Porque se aquilo não tivesse já em mim, não teria doído. É o exemplo que eu dou de mim em algumas lives. Eu tenho uma dor relacionada à rejeição, que eu venho tratando. Estou curado totalmente? Totalmente não, mas certamente hoje eu lido com ela muito mais tranquilo. Eu não acho que as pessoas a todo tempo estão me rejeitando como eu achava antes. Eu não acho que uma simples atitude da pessoa, ela está me rejeitando. Não, eu falo, Jonathan, calma, isso é uma dor primária sua, vamos lidar, eu estou consciente. Então eu lido com ela de uma forma diferente. Você entende? A diferença é essa. Não é que a dor simplesmente vai desaparecer, mas agora eu tenho consciência, eu vou lidar com ela como um adulto, não mais como uma criança, e eu vou dominá-la, e eu vou utilizá-la agora ao meu favor. E dessa dor eu tenho um recurso. Dessa dor relacionada à rejeição, eu tenho um recurso de uma boa capacidade de raciocínio. Eu tendo a ser um pouco criativo. Então eu começo a utilizar mais os meus recursos, ao invés de ficar nas minhas dores. Você entende? Não há mágica, não há super-homem. Se eu consigo, você também consegue. Qual a diferença? A diferença é que eu sei como fazer. A diferença é que eu passei pelo processo. A diferença é que hoje eu estou consciente e eu ajudo pessoas a lidarem com as suas dores, melhorar os seus relacionamentos. É a diferença. Mas eu sou humano igual. Então se eu dei conta, o outro também dá. Qualquer pessoa que senta na minha frente e que me dá o privilégio de atendê-la, eu já parto do pressuposto que ela é um adulto e ela é capaz de superar suas dores. Ela só está precisando de uma orientação e de que algo venha à superfície e ela pouco a pouco possa tratar isso. Você é capaz de superar suas dores, superar suas dificuldades. Você é capaz. Você pode estar tendo dificuldade de lidar com ela sozinha, mas você é capaz. Se você encontra um bom profissional, se você encontra uma pessoa que, de fato, séria, mas não procure qualquer pessoa, procure indicações. Hoje a internet está aí para a gente buscar indicações, pergunte pessoas. Não busque qualquer profissional. Veja alguém que de fato possa te ajudar. Procure a pessoa certa. Procure indicação. Quando eu vou procurar alguém, uma das primeiras coisas que eu vou fazer na internet, no geral as pessoas fazem isso, né? Depois eu vou ver se algum conhecido conhece essa pessoa. Depois eu vou procurar se ele tem resultado, se ele tem conhecimento. Aí eu vou lá e procuro. Porque eu não vou colocar minha vida na mão de qualquer pessoa. Eu tenho o privilégio de ter supervisores, porque há problemas que às vezes chegam para mim, que eu não tenho experiência, eu vou numa pessoa mais experiente do que eu para poder ajudar o meu cliente. Mas eu não vou em qualquer supervisor. Eu tenho o supervisor.
uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu sei que é muito mais competente do que eu, uma pessoa que tem 30 anos de experiência, anos-luz. Então eu sento na frente dele e falo assim, ó, me ajuda. Porque aí quando eu chegar na frente do meu cliente, eu falo, eu vou saber o que fazer, eu vou saber como lidar. Isso não é fraqueza, isso é inteligência. Porque saber que a gente não dá conta de tudo também é humano. Eu sei que eu não dou conta de resolver todos os problemas, mas eu sei que existe alguém que já resolveu algo que eu ainda não estou conseguindo resolver. Então eu vou nessa pessoa, vou lá e pago ela e vou lá ajudar o meu cliente a resolver a questão dele. Porque eu não brinco com a vida das pessoas. Quem vem ser atendido por mim, eu não brinco, porque eu não gostaria que brincasse com a minha vida nem com as minhas dores. Então procure um profissional sério, mas não fique acumulando coisas, por favor. Isso te impede de ter um relacionamento de qualidade, uma sexualidade de qualidade. Por favor, você merece ter, de fato, um relacionamento de qualidade. Mas enquanto você não se conhece, é o que eu fico falando constantemente, por favor, busque autoconhecimento. Isso não é coisa de gente viajante, não, que fica lá olhando para cima. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Eu estou falando, você conhece suas limitações, você conhece as suas dores, seus recursos, você conhece os ambientes que te fazem mal. Você sabe o que as pessoas falam com você que ativa as suas dores e no momento você está feliz, no outro você já está assim. Você sabe o que faz o seu corpo ficar assim e o seu corpo ficar assim? Você tem consciência disso? Você sabe? Se você não sabe, procura saber. Tem gente que está no relacionamento e não sabe o que quer para um relacionamento. Ah, eu estou me relacionando porque todo mundo está se relacionando. Adultos. Porque é comum, né? É comum todo mundo se relacionar. Mas não é comum todo mundo ter um relacionamento saudável. Isso não é comum. Você é comum? Você é comum? Eu não estou falando que você é melhor do que ninguém. Mas você não acha, e nem melhor nem pior. Nem eu sou melhor nem pior. Nós somos equânimes. Mas o que você acha que você merece? Um relacionamento que você tem prazer na companhia da pessoa, que você se sente apoiado, que você se sente bem, mesmo quando você erra, ao invés dela te apontar o dedo e falar que você é o pior, ou que você não acerta nunca, ou só criticar, ela chegar para você, ok, você errou. Mas você já acertou muitas vezes também, né? Então vamos lidar com isso daqui? Eu sei que você falou isso no momento de raiva, eu vou entender que você não falou isso para mim. Você falou para você mesmo, e não para mim. Olha, é diferente. Você está com uma pessoa e você se sente conectado com ela. Você está com uma pessoa e sente, cara, eu passaria mais 1000 anos com essa pessoa. Você entende isso? Isso é possível. É possível. Relacionamento não precisa ser esse peso que é protagonizado aí, não. As pessoas falam, relacionamento é tudo chato, é tudo complexo, não dá certo não. Os homens só querem saber de oba-oba, as mulheres só querem saber disso ou daquilo. É um monte de crença limitante, um monte de coisa que impede a pessoa de ter um relacionamento de qualidade. E as pessoas não percebem isso. Aí você vai falar com elas, você é doido, você é sonhador, você é romântico. Então deixa essas pessoas com as crenças dela, mas você que está aqui, eu tenho certeza que por você estar aqui, você tem uma crença de que é possível sim ter um relacionamento saudável e que você merece sim, que a sua esposa merece ser valorizada por você, que o seu esposo merece ser respeitado por você, que você merece estar com alguém que te apoie, que você merece estar com alguém que não é só porque em algum momento você trata ela mal ou ele mal em alguma situação, a pessoa vai tentar fazer alguma coisa para te punir, para te magoar. Isso não é amor, isso é tortura. Você entende? Então, chega dessas coisas infantis. Mas se eu não trato a criança ferida, se eu não trato esses traumas, se eu não trato esses ganhos indiretos, eu vou continuar tendo esse relacionamento. Eu não vou falar essa palavra aqui não, porque senão vai ficar feio. Mas pense num relacionamento ruim. Multiplica ele por 1000. Assim está a maioria dos casais. E sabe o que acontece? Mantém uma pose de que nada está acontecendo. Aí chega em casa, o apocalipse. Isso não é um julgamento, tá? É uma constatação. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando de evidências, tanto evidências que eu li em livros para fazer os meus trabalhos de conclusões de curso, quanto as minhas práticas, quanto atendendo pessoas, é o que mais se percebe. Pessoas que vivem numa aparência. Sai na rua, parece o casal perfeito, mas chega em casa,